Sabe aquela sensação de domingo à noite De novo, não! Não! que bate uma angústia só de pensar na segunda-feira? Me ajuda, meu pai! Aquele peso que parece que a semana ainda nem começou, mas você já está completamente exausto? Eu não aguento E se eu te dissesse que isso vai muito, mas muito além do cansaço ou estresse do trabalho, e que pode ser o sinal de alerta da sua mente e do seu corpo de que a sua bateria interna está prestes a pifar de vez? Se você se identificou, respira. Você não está sozinho nessa. E o mais importante, a culpa não é sua. Milhões de pessoas se sentem exatamente assim todos os dias, mas continuam no piloto automático, sem saber que existe um nome e uma razão real para esse esgotamento total. É por isso que, nesse vídeo, eu vou te mostrar 6 sintomas específicos, alguns óbvios e outros que você nem imagina, que podem provar que o que você está sentindo tem nome: burnout. E o sexto sinal é um que o corpo grita, mas que a maioria das pessoas teima em ignorar. Então, fica comigo até o final para finalmente entender o que está acontecendo com você. E mais importante, descobrir qual é o primeiro passo para sair desse ciclo. Beleza, mas o que diabos é burnout exatamente? A gente ouve essa palavra em todo lugar, mas pouca gente sabe o que ela realmente significa. Primeiro, vamos tirar uma coisa da frente. Burnout não é preguiça, não é frescura. E definitivamente não é só um estresse passageiro que um feriado prolongado vai resolver. É algo muito mais profundo. Eu gosto de usar a analogia que todo mundo entende: a bateria do celular. Pensa no estresse normal do dia a dia. É como usar o seu celular. Você manda mensagens, vê vídeos, usa o GPS, a bateria vai acabando, certo? Mas aí você chega em casa, coloca ele na tomada e na manhã seguinte, plim, 100% de novo. Pronto para mais um dia. Isso é o estresse agudo. Ele te consome, mas você consegue se recuperar. Agora, o burnout é quando essa bateria vicia. Ela está danificada. Você chega em casa exausto, se conecta na tomada, ou seja, dorme a noite toda, mas quando acorda, a bateria nunca passa dos 20%. Você já começa a segunda-feira com a energia de uma sexta-noite. Você vive em um estado constante de déficit de energia, onde o esforço para fazer o mínimo parece gigantesco. É uma exaustão crônica que se instala no seu sistema. E o pior, não é só o seu corpo. É sua mente, suas emoções, sua paciência. Tudo fica operando no modo de economia de energia. E isso é tão sério e real que a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já reconheceu o burnout oficialmente. Na Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, o burnout é descrito como um fenômeno ocupacional. Em outras palavras, é uma síndrome que resulta de um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então, não, você não está imaginando coisas. O que você sente é válido e tem nome. Entender isso é o primeiro passo. O burnout é esse estado de esgotamento total dos seus recursos. E é justamente por essa exaustão que a gente começa a ver o primeiro e talvez o mais conhecido dos seus sintomas: exaustão. Mas atenção, não é qualquer exaustão. Não estamos falando daquele cansaço gostoso depois de um treino de academia ou de um dia super produtivo em que você deita na cama com a sensação de dever cumprido. Não, a exaustão do burnout é diferente. É uma exaustão que vira sua sombra. É acordar de manhã depois de uma noite de 8 horas e se sentir como se você não tivesse dormido nada. É olhar no espelho e ver um cansaço que vem de dentro. Uma falta de brilho no olhar. Tarefas que antes eram simples, como responder a um e-mail ou participar de uma reunião, de repente parecem exigir uma energia que você simplesmente não tem mais no tanque. Mas a parte mais cruel dessa exaustão é a emocional. É chegar na sexta-feira, o dia que todo mundo espera, e não ter a menor vontade de fazer nada. Seus amigos te chamam para sair e a ideia de socializar parece um trabalho. Alguém sugere assistir aquele filme que você queria tanto ver, mas até o esforço de prestar atenção na história parece demais. É uma exaustão que rouba a sua capacidade de sentir prazer e de se recarregar. Você passa o fim de semana inteiro se arrastando pela casa, esperando recarregar as energias. Mas o domingo à noite chega e você se sente exatamente no mesmo lugar, esgotado. E a simples ideia da semana que vai começar já te causa ansiedade. É um beco sem saída. Você está cansado demais para mudar, mas continuar como está só te deixa mais cansado. Quando você chega nesse nível de esgotamento, o seu cérebro, numa tentativa desesperada de te proteger, ativa um mecanismo de defesa. E é aí que surge o segundo sintoma, que é uma consequência direta desse que acabamos de ver: cinismo, ou despersonalização. Mas eu prefiro chamar de o muro invisível. Pensa comigo, se a sua energia está no fim,
que se tudo está te esgotando, o seu cérebro, que é uma máquina de sobrevivência, chega a uma conclusão lógica, ainda que perigosa. Se importar, está custando caro demais. A conta de energia emocional está no vermelho. Então, qual a solução mais rápida? Parar de se importar. E é aí que você começa inconscientemente a construir esse muro entre você e o seu trabalho. Aquele cliente que você adorava ajudar, agora parece só mais um número, uma interrupção no seu dia. Você se pega tratando seus colegas de forma mais fria, mais distante. Você para de almoçar com a equipe, começa a fugir das conversas. Não é por maldade, é o seu sistema tentando desesperadamente economizar cada gota de energia emocional que ainda resta. É por isso que muitas vezes a pessoa em burnout é vista como um rabugento ou um negativo do time. Na verdade, ela só está vestindo uma armadura muito pesada. Você entra no modo piloto automático. Está ali de corpo presente, respondendo e-mails, participando de reuniões, concordando com a cabeça, mas e a sua mente? Sua mente fez check-out há muito tempo. Você faz o mínimo necessário para sobreviver ao dia, para cumprir tabela e poder ir embora. O problema é que esse muro que foi erguido para te proteger da exaustão acaba te isolando e te desconectando de qualquer senso de propósito ou realização no que você faz. E quando você está exausto e desconectado, o que acontece com a sua performance e principalmente com a sua autoconfiança? Bem, essa é a ferida que o terceiro sintoma vem cutucar. E ele é talvez o mais doloroso de todos: a sensação de ineficácia profissional. É aquela vozinha na sua cabeça que começa a sussurrar e depois a gritar que você não é bom o suficiente, que você é uma fraude e que a qualquer momento alguém vai descobrir. Pensa bem, é uma matemática cruel, mas simples. Se você está exausto, sintoma número 1, e se você ergueu um muro invisível e não se importa mais, o sintoma número 2, é óbvio que o seu trabalho não vai ter a mesma qualidade de antes. Seus prazos começam a atrasar, você comete pequenos erros e a sua criatividade desaparece. Mas a gente não pensa nisso de forma lógica, né? A gente não fala, minha performance caiu porque meus recursos mentais estão esgotados. Não, a gente se culpa. Aquela sua lista de tarefas que antes você tirava de letra agora parece um Monte Everest. Você olha para ela e sente um pânico, uma paralisia. Você acaba procrastinando, não por preguiça, mas por medo. Medo de tentar e não conseguir fazer um bom trabalho, o que só confirma aquela sensação de fracasso. Você começa a duvidar de cada decisão. Uma tarefa que antes você fazia de olhos fechados, agora você revisa 10 vezes, com medo de ter errado. A confiança que você tinha no seu taco, no seu profissionalismo, ela simplesmente evapora. E aí, o trio tóxico do burnout está formado: exaustão, cinismo e ineficácia. Eles se retroalimentam. Quanto mais exausto, mais cínico você fica. Quanto mais cínico, pior a sua performance. E quanto pior a sua performance, mais incapaz e fracassado você se sente, o que, por sua vez, te deixa ainda mais exausto. É uma espiral descendente que parece não ter fim. E quando esse incêndio interno está acontecendo com essa intensidade, ele inevitavelmente começa a soltar fumaça por outros lugares do seu corpo e da sua mente. São sinais de alerta que muita gente sente no dia a dia, mas nunca liga uma coisa na outra. Então, presta atenção, porque aqui vão 3 sinais muito comuns. Número 4. A névoa mental. Você já tentou ler o mesmo parágrafo de um e-mail 3, 4 vezes e a informação simplesmente não entra? Esquece o nome de pessoas, perde o fio da meada no meio de uma frase ou chega numa reunião e não consegue se concentrar em nada do que está sendo dito? Isso é a névoa mental. Seu cérebro está tão sobrecarregado que as funções básicas como foco e memória de curto prazo ficam comprometidas. É como tentar usar a internet, só que com um sinal 2G. Número 5. O pavio curto. De repente, tudo te irrita. O barulho do teclado do seu colega, uma pergunta que te fazem pela segunda vez, o trânsito na volta para casa, coisas que antes você relevava agora são o estopim para uma explosão de raiva ou uma irritação profunda. Isso acontece porque seu sistema nervoso está em alerta máximo, 24 horas por dia. Sua paciência simplesmente esgotou, junto com a sua energia. Qualquer coisinha vira uma ameaça. E o número 6, o corpo grita. E finalmente, o 6º sintoma, aquele que a gente mais ignora porque acha que não é nada ou que é só uma dorzinha, é o seu corpo pedindo socorro. Não existe separação entre mente e corpo. O estresse crônico se manifesta fisicamente. Dores de cabeça ou enxaquecas que se tornam frequentes. Problemas de estômago, queimação, gastrite, tensão constante nos ombros e no pescoço. Insônia, mesmo estando exausto. Ficar doente com mais frequência, porque seu sistema imunológico está enfraquecido. Essa dor física é, muitas vezes, o seu corpo gritando aquilo que a boca não quer falar. Ok, se você se viu em vários desses sinais, se essa conversa pareceu um espelho, a primeira coisa que eu quero que você faça é
respira fundo. O passo mais difícil e mais corajoso você já deu. Foi o de não desviar o olhar, de admitir para si mesmo que algo não está bem e buscar informação. E eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Você não é o seu burnout. Você é uma pessoa que está passando por um estado de esgotamento. E assim como ele chegou, ele pode ir embora. Existe uma reflexão muito poderosa sobre isso no livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele diz: o que cansa não é o excesso de responsabilidade e de iniciativa, mas o imperativo de desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. O que ele quer dizer é que nós vivemos numa cultura que nos cobra uma performance implacável. Nós nos tornamos nossos próprios capatazes. Reconhecer isso, entender que parte desse peso vem de fora, é o começo da libertação. Então, vamos para a pergunta de $1 milhão. O que eu faço agora? Vamos para a prática. Primeiro, busque ajuda profissional. Isso não é negociável. É o passo mais crucial. Procure um psicólogo, um terapeuta ou um médico. Eles são os profissionais treinados para te dar um diagnóstico correto e, mais importante, para criar com você um plano de ação. Eles vão te dar ferramentas para lidar com o estresse, para entender seus gatilhos e para reconstruir sua saúde mental. E, por favor, abandone qualquer ideia de que isso é sinal de fraqueza. Pedir ajuda quando você está perdido é o maior ato de coragem e autorrespeito que existe. Segundo, comunique-se, se for possível e seguro. Avalie seu ambiente de trabalho. Se você tiver um gestor de confiança ou um departamento de RH que seja acolhedor, considere abrir o jogo. Você não precisa chegar dizendo, estou em burnout. Você pode abordar de forma prática como, olha, tenho me sentido sobrecarregado e gostaria de discutir minhas prioridades para garantir que eu consiga entregar o melhor trabalho possível. Podemos reavaliar minha carga de tarefas? O objetivo é buscar aliados para encontrar soluções, como redistribuição de tarefas ou prazos mais realistas. Terceiro, desenhe seus limites. O burnout floresce onde não existem limites. Limites são a linha que separa onde o seu trabalho termina e onde a sua vida começa. E você precisa desenhar essa linha com uma caneta permanente. Na prática, isso significa o seguinte: respeitar o seu horário de trabalho. Desligue o computador. Silencie as notificações de trabalho no celular. Aprender a dizer não, ou, de forma mais diplomática, agora eu não consigo, mas posso te ajudar com isso amanhã ou na semana que vem. Tirar pausas de verdade durante o dia. Se levantar, se alongar, dar uma olhada na janela. O seu cérebro precisa disso. A recuperação do burnout não é como virar um interruptor. É um processo, às vezes lento, de reconstruir a sua fundação. Mas ele começa com um único passo, com uma única decisão, a decisão de se colocar em primeiro lugar. E essa decisão de se colocar em primeiro lugar é o que eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a tomar. Lembre-se, o objetivo de reconhecer os sinais do burnout não é para te assustar ou te rotular, é para te dar poder. O poder de entender o que está acontecendo com você e o poder de começar a mudar essa realidade. Cuidar da sua saúde mental não é um luxo, não é egoísmo, é a base, o alicerce para absolutamente todo o resto da sua vida. Se essa nossa conversa te ajudou de alguma forma, se acendeu uma luzinha de alerta ou de esperança aí dentro, uma forma de você me agradecer e ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que podem estar precisando é deixando seu like aqui embaixo. É um clique para você, mas que faz uma diferença enorme. E se você curte esse tipo de papo honesto, direto e humano e quer continuar aprendendo a navegar as complexidades da vida e do trabalho, se inscreva no canal, assim você não perde nossos próximos vídeos. E por último, mas talvez o mais importante, os comentários aqui embaixo são um espaço nosso. Se você se sentir confortável e seguro, deixe um comentário. Não precisa contar sua vida, mas talvez compartilhar um dos sintomas que mais te marcou ou uma pequena atitude que tenha te ajudado. Ler que outras pessoas sentem o mesmo pode ser um abraço virtual e incrivelmente poderoso. Vamos usar esse espaço para nos apoiar. Muito obrigado por dedicar o seu tempo e sua atenção para ficar até aqui. Cuide-se de verdade. A gente se vê no próximo vídeo.